Então, Vlad, acho que uma questão que estava pensando hoje é a questão do diagnóstico, né? Como hoje em dia tudo virou um diagnóstico. A gente não pode ter nenhum comportamento um pouco mais chamativo que as pessoas já querem rotular a gente. Verdade. Todo mundo é bipolar, né? É porque tava com humor de manhã e daqui a pouco esse humor mudou. Ah, é bipolar. Não funciona desse jeito. Do mesmo jeito que tristeza e depressão são coisas diferentes, mas as pessoas se sentem tristes e logo se declaram deprimidas, né? A nova moda agora é TDAH, né? O que eu recebo de pessoas que vêm achando que tem TDAH porque, enfim, alguém ficou pontuando para a pessoa que ela é um pouco distraída ou que ela é mais agitada. E eu tenho visto que as consequências que isso tem trazido, né, no consultório e para a vida das pessoas, como muitas pessoas que nem passaram por uma avaliação neuropsicológica ou por algum profissional capacitado, tá achando que tem alguma coisa. É verdade, isso é um cuidado muito importante, que é o de saber que diagnóstico só pode ser dado por um profissional devidamente treinado. E o profissional devidamente treinado, ele vai saber inclusive como comunicar o resultado de um diagnóstico. Tem um grupo de pessoas também que vão ser totalmente contra qualquer tipo de diagnóstico, e a esses a gente também não pode dar muito ouvidos, porque um diagnóstico bem feito, adequadamente feito, ajuda a gente na condução terapêutica daquele caso. Tanto nos ajuda quanto ajuda um psiquiatra, um neurologista que esteja acompanhando aquele caso. Então o diagnóstico é necessário, mas não dá para brincar de diagnosticar. Porque hoje é muito fácil, você pega um nome de algum transtorno e procura na internet, consegue encontrar rapidamente uma série de comportamentos que teoricamente dizem respeito a um transtorno, como déficit de atenção, por exemplo, ou a qualquer outro tipo de transtorno psicológico. A grande verdade é que todos nós vamos ter, em alguma medida, comportamentos como aqueles, sentimentos como aqueles. Para que seja nomeado como algo patológico, tem um caminho muito grande a ser percorrido. Mas essa popularização do conjunto de coisas que compõem uma síndrome, e aí, a partir disso, um diagnóstico, pode ser um problema muito grande, porque uma vez que você entrega o diagnóstico para o paciente, ele vai vestir aquilo como se efetivamente ele tem... Bem, olha, se por acaso alguém diz que eu tenho TDAH, então eu vou lá, procuro na internet quais são as características. Olha, talvez eu tenha isso aqui. Não, isso aqui eu não tenho. Não, mas talvez eu tenha. E a pessoa, inclusive, começa a desenvolver sintomas que ela não tinha. Eu não sei se isso já aconteceu contigo no consultório. Comigo, relativamente comum, parece bula de remédio. Já né? vi muitas vezes. E a gente tem que entender que o diagnóstico, ele serve para orientar um tratamento. Ele não é porque a pessoa tem um diagnóstico que aquelas características não vão variar dentro de um espectro, né? Então, por isso que é importante que isso seja sempre feito por um profissional, né? E sempre com orientação do profissional, e uma vez diagnosticada, a pessoa precisa continuar em tratamento, né? Porque esse rótulo, como rótulo, não serve de nada, a não ser que seja feito por um profissional, para que esse profissional consiga dar continuidade e orientar aquela pessoa, né? E para que isso não seja definidor da vida da pessoa. Porque não é, cada um vai experienciar mesmo um transtorno de um jeito completamente, mesmo um transtorno mental, de um jeito completamente diferente. Então, um profissional de saúde mental vai ajudar a pessoa a conseguir se compreender. Se aquele diagnóstico é efetivo, vai ajudar a pessoa a compreender que só ela tem o quadro sindrômico, o quadro diagnóstico que ela tem. Só ela. E, inclusive, ajudá-la a desenvolver as estratégias para conviver com aquilo.